Olá pessoal, tudo bem? O edital para a seleção do Prof. Letras de 2022 para a turma que vai iniciar em 2023 já saiu. Alguns cursistas, estão pedindo algumas sugestões em relação à sequência de estudos que deverão ter, para se preparar para essa seleção. Em nosso curso nós temos aproximadamente 200 aulas disponíveis, Então alguns colegas falaram: professor, não estou com muito tempo para estudar, então eu gostaria que o senhor indicasse uma sequência para a gente estudar, indo daquilo que seria o mais importante para o menos importante. Essa sequência eu já fiz aqui na plataforma, então já houve uma reformulação dos módulos, de modo a gente deixar aqueles módulos mais importantes no início do curso e os menos importantes para o final do curso. Então, o primeiro módulo, aquele que eu julgo ser o mais importante, é justamente o que nos traz as correções dos últimos exames, na verdade, de todos os exames anteriores. Então, a primeira coisa que deve ser feita é baixar os exames anteriores, tentar resolver, assistir às correções em videoaula que já estão disponíveis em nossa plataforma, e assistir também os comentários às provas discursivas de cada ano. Então, todo ano a gente teve uma prova objetiva e uma prova discursiva, com exceção, é claro, da última seleção, que teve os critérios alterados. A gente teve a elaboração de um memorial e a entrevista. Para esse ano agora, a gente teve o retorno dos critérios antigos, a prova objetiva e a prova discursiva. Então, o primeiro módulo, aquele mais importante, diz respeito justamente àquele que nos traz os exames anteriores, com as correções em videoaulas, e também as videoaulas com comentários sobre as provas discursivas. Esse é o primeiro módulo, é justamente o módulo que inicia o nosso curso. O segundo módulo, dentre aqueles que eu julgo ser o mais importante, nos traz aulas com análises de produções reais. Ou seja, nós temos análises de textos de ex-cursistas que fizeram a seleção, Esses textos foram disponibilizados para mim, para que eu pudesse fazer a análise desses textos. Então, o que a gente tem são análises de textos que foram submetidos às seleções anteriores, foram avaliados. Então, a gente discute o texto, discute a nota que foi dada a esses textos, os possíveis equívocos cometidos pelos candidatos. Então, trata-se de um módulo muito importante em que a gente vê justamente como a banca está avaliando os textos que são submetidos nesse exame. Então, o segundo módulo que eu recomendo, em ordem, em sequência, de importância, é justamente esse que nos traz as produções das análises de textos reais que foram submetidos nos exames anteriores. O terceiro módulo, no que diz respeito à importância, nos traz as dúvidas dos cursistas. Então, em conversas de WhatsApp ou mesmo em conversas no nosso grupo do Facebook, a gente tem algumas dúvidas que são lançadas e a partir dessas dúvidas a gente reformula as aulas. Então, trata-se de um módulo muito importante no qual a gente aborda dúvidas que são muito frequentes em relação a conteúdos específicos que caem tanto na prova objetiva como também na prova discursiva. Então, eu recomendo aqui seguir no terceiro lugar, esse módulo que diz respeito justamente à dúvida dos cursistas, as dúvidas dos cursistas. Posteriormente, nós analisamos aqui alguns pontos específicos de exames anteriores, aqueles pontos que são recorrentes na prova objetiva, como por exemplo a intertextualidade, o uso das aspas. Então nós temos alguns pontos que são recorrentes e nós trazemos justamente neste módulo. Em quinto lugar, em ordem aqui de importância, nós temos os simulados com questões elaboradas pela Comperv. Então nós sabemos que a Comperv é a empresa que está organizando esta seleção e organizou todas as outras. Então nós pegamos exames anteriores, exames de concursos públicos que foram elaborados pela Comperv, pegamos as questões que dizem respeito, obviamente, à língua portuguesa e formulamos os simulados. Então nós temos aqui diversos simulados com questões elaboradas pela Comperv. Todos os simulados também terão correção em videoaula. Nesse momento nós já temos vários simulados disponíveis com as correções em videoaula e nós vamos postar mais simulados até a data da nossa prova.
E nós temos também um simulado da prova discursiva. Então, todos vocês vão ter acesso ao simulado da prova discursiva, vão elaborar o texto de vocês, seguindo, é claro, os critérios desse simulado, vão enviar o texto, vocês vão receber esse texto com feedback, comentários, vai ser atribuída uma nota a esse texto de vocês, seguindo os critérios que estão presentes no edital, tá bom? Então, trata-se de um módulo muito importante, que é justamente o módulo do simulado da prova discursiva. E finalmente, se você tiver um tempinho a mais, né, nós temos as leituras complementares. São análises de livros que dizem respeito justamente ao conteúdo que costuma cair na prova objetiva e também na prova discursiva. Essas leituras são importantes para nos fornecer subsídios em relação aos argumentos que nós vamos utilizar em nossa prova discursiva. Então, trazer vozes de autoridade em nossos textos é muito importante, né? É uma estratégia argumentativa muito válida, né? Principalmente para essa seleção. E esses textos nos trazem justamente vozes de autoridade. E eu já trouxe aqui em ordem de importância, na minha opinião, né? Quais são os mais importantes. Então, você vai perceber que há uma ordem na plataforma dessas análises. Eu trouxe aquele que eu julgo ser o mais importante em primeiro, e aí vocês vão, se tiver tempo, né, vão assistindo às demais aulas de análises dos outros livros. Essas leituras complementares são boas no sentido de nos fornecer argumentos, né, para a discussão da temática que vai ser cobrada na prova discursiva. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos uma sequência sugerida, né, de estudos. Espero que vocês também dediquem um tempo diário para se preparar para essa seleção, né? A nossa plataforma ela é completa, já está seguindo o que nós temos no edital, tá bom? Vamos ter também alguns encontros síncronos pelo Meet. As informações eu vou passar em nosso grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook, tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.